Queridos amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Com muita alegria que estamos reunidos em mais uma noite aqui na UMEN para estudarmos e refletirmos um pouco mais sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Hoje teremos aqui conosco o nosso amigo Leonardo Faria, que falará para a gente sobre o tema saúde e espiritismo. Seja muito bem-vindo, Leonardo, nesta noite de hoje. Então, para iniciarmos com um aviso essa reunião, lembramos que a nossa reunião de segunda-feira, às 8h45 da manhã, está ocorrendo de forma híbrida, tanto de forma presencial como de forma online, cumprindo todas as medidas sanitárias vigentes. Então, todos aqueles que desejarem comparecer à reunião de segunda-feira, 8h45 da manhã, estão convidados na nossa Casa Semear. E a reunião de quinta permanece apenas online, agora às 8h15 da noite. Então, dito isto, vamos à nossa página de hoje, que é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 144, Em Meio de Lobos. E começa com uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Naturalmente, Jesus, pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim a gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos por meio da exemplificação no bem incessante. Entretanto, há companheiros ainda hoje que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade com a resistência construtiva contra o mal. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Então vamos à oração. Senhor, querido amigo e mestre Jesus,
Agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos em mais essa noite, podendo estudar e refletir um pouco mais sobre a doutrina espírita. Pedimos que ilumine a todos que aqui estão e a todos aqueles que não puderam estar. Ilumine a todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por momentos de dor, que possam ter fé, esperança, confiança. Ilumine aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos e nas ruas. E ilumine também o nosso querido amigo Leonardo Faria, que fará a exposição desta noite, que ele seja iluminado e que todos nós estejamos atentos na mensagem que ele irá nos trazer. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Leonardo, a palavra está com você. Seja muito bem-vindo e boa palestra. Obrigado, Gabriel. Obrigado, companheiros. De Ideal Espírita, agradeço a oportunidade de aqui estarmos reunidos nessa noite de quinta-feira para relembrarmos as lições do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Então, hoje nós vamos estudar o tema, uma parte do tema, né, saúde e espiritismo, nesses minutos que teremos na palestra, nessa primeira palestra do ano de 2022. Então, desde já agradeço o convite de estarmos aqui e esse conjunto de conhecimentos que a gente vai estudar essa noite aqui, primeiramente foi apresentado de maneira online na Associação Espírita Consolação e Vida de Portugal. Foi um estudo que foi feito no início do ano de 2021, no grupo de estudos que a nossa casa co-irmã portuguesa possui a respeito justamente desse tema, saúde e espiritismo. Então, eu vou trazer aqui para que a gente possa refletir sobre esse tema, né? Alguns extratos da codificação e também no que concerne ao que a ciência humana, a ciência médica humana, hoje em dia está chegando a conclusões através de estudos sérios, de estudos com bases científicas robustas a respeito da saúde da nossa vida diária. Então, para começarmos a refletir, eu trouxe aqui justamente a definição de doença. Então, segundo o Dicionário Online de Português, doença seria alteração da saúde que se manifesta por sintomas possíveis de ser identificados ou não. Também é sinônimo de enfermidade, moléstia e de doença epidêmica. No sentido figurado, pode ser sinônimo também de forte paixão e de obsessão. Já a definição de saúde, eu trouxe aqui a definição da OMS, Organização Mundial da Saúde, que está lá na sua Constituição, que foi editada na cidade de Nova York em 22 de julho de 1946. Então, a definição de saúde pela OMS é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença
ou de enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. E, atualmente, a medicina humana tem se voltado a estudar alguns aspectos mais profundos do que essa questão do nosso íntimo, da nossa transcendência. Isso tem sido estudado pela medicina e a medicina humana adotou esse tema espiritualidade justamente para estudar alguns aspectos que se assemelham em muito com o que a doutrina espírita vem nos trazer a respeito desse tema também da saúde. Então, a espiritualidade na medicina humana, atualmente, é um termo muito abrangente, muito mais abrangente que a religiosidade, ou seja, independe da religião do indivíduo e é definido como um aspecto intrínseco e dinâmico da humanidade, através do qual as pessoas procuram o significado, a finalidade e a transcendência finais, e a experiência de relacionamento com elas mesmas, os familiares, as outras pessoas, a comunidade, a sociedade, a natureza, o significado e o sagrado. E essa definição ela foi construída numa conferência de consenso internacional realizada em 2009, a qual reuniu especialistas em cuidados paliativos de 27 países. A espiritualidade pode ser aplicada tanto em cuidados paliativos, mas também em outras áreas da medicina. Como a gente pode ver nesse artigo científico, foi publicado numa revista reconhecida internacionalmente em março de 2015. Então, esse artigo científico, ele nos traz, dentro dessa temática da espiritualidade, na visão da medicina humana, a respeito dos benefícios da gratidão. Então, o título desse artigo, né, traduzindo para o português, seria a função da gratidão no bem-estar espiritual em pacientes portadores de insuficiência cardíaca assintomáticos. Então, a partir de agora, a gente vai ver o que esse artigo científico, isso não é espiritismo, isso é a medicina humana nos falando a respeito da gratidão. Então, eu trouxe aqui algumas partes importantes desse artigo para nós refletir. Então, um dos autores, né, citados no artigo, fala que a gratidão desbloqueia a plenitude da vida. Ela transforma a negação em aceitação, o caos em ordem, a confusão em claridade. Ela transforma os problemas em presentes, falhas em sucessos e os equívocos em eventos importantes. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o presente e cria uma visão para o futuro. E no dicionário, o que seria gratidão? Justamente esse reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. É o mesmo que um agradecimento. Então, esse artigo científico
cita também que a gratidão é parte de uma orientação de vida mais ampla para perceber e apreciar os aspectos positivos da vida. Pode ser atribuída a uma fonte externa, por exemplo, a um animal, a uma pessoa, ou também a um indivíduo não humano, como Deus e o cosmos, o universo. Então, a gratidão é uma perspectiva de perceber e apreciar o positivo no mundo. E essa percepção, ela é individual. Então, o artigo cita também que a gratidão tem as suas origens teológicas, a importância da sua prática e desenvolvimento é enfatizado na maioria das religiões mundiais. E vejam que interessante. Segundo o artigo, a oração aumenta esse sentimento de gratidão em nosso íntimo. E ela deve servir de caminho através do qual a espiritualidade, essa espiritualidade que nós definimos há pouco, então, ela deve ser o caminho através do qual a espiritualidade exerce efeitos positivos conhecidos na saúde física e mental. Então, adentrando um pouquinho mais no estudo, o objetivo dele foi avaliar se a espiritualidade e a gratidão estão associados com o bem-estar. E as associações avaliadas foram gratidão e bem-estar, com sono, humor, fadiga, alta eficácia específica cardíaca e inflamação. E nesse estudo foram analisados 186 homens e mulheres, os quais eram portadores de insuficiência cardíaca assintomática, numa classe funcional B, segundo o American College e a American Heart Association, com um diagnóstico há pelo menos 3 meses. E esses pacientes estavam se tratando em clínicas cardiológicas da Universidade da Califórnia, em centros médicos de San Diego e no sistema de saúde para veteranos, também lá em San Diego. Então, foram aplicados vários questionários com esses 186 pacientes. Um questionário avaliou a gratidão, o outro bem-estar espiritual, o outro a gravidade do sintoma depressivo, e nesse contexto foi analisado tristeza, sentimento de culpa, ideação suicida, mudanças de apetite e no peso. Também foram aplicados questionários que avaliaram a qualidade do sono, a fadiga e a autoeficácia. E também foram aferidos, né, as medidas de marcadores inflamatórios envolvendo a cardíaca. E o modelamento adverso é quando há uma mudança na geometria do coração. Isso faz com que os sintomas da insuficiência cardíaca se agravem. Então, foram dosados PCR, TNF-alfa, interleucina 6, interferon gama e ST2. E vejam só, a gratidão ela foi associada, né, com um sono melhor, menor humor depressivo, menor fadiga, melhor autoeficácia para manter a função cardíaca e, vejam bem, menores níveis desses biomarcadores inflamatórios. Então, com medidas estatisticamente significativas, a gente foi comprovado esse benefício da gratidão em vários setores da nossa vida, como sono, fadiga, menor humor depressivo. Então, nesses pacientes portadores de insuficiência cardíaca assintomática, a gratidão se mostrou positiva.
E o bem-estar espiritual foi associado com melhor sono, menor humor depressivo, menor fadiga, melhor autoeficácia para manter a função cardíaca. E houve uma exceção, né? Não houve uma correlação de bem-estar espiritual com uma melhora dos marcadores inflamatórios. Então, fazendo essa análise correlacional do estudo, eles concluíram que a espiritualidade exerce efeitos benéficos através da gratidão. E a gratidão media completamente a relação entre o bem-estar espiritual e a qualidade do sono, e também a relação entre bem-estar espiritual e humor depressivo. A gratidão media parcialmente as relações entre bem-estar espiritual e fadiga, e entre bem-estar espiritual e autoeficácia. Então, no final do estudo, os autores dizem que é preciso que a gente faça esforços para aumentar a gratidão, né? E esses esforços devem ser um tratamento para melhorar o bem-estar na vida desses pacientes portadores de insuficiência cardíaca e tem um valor clínico potencial. Então, eu extraí desse artigo, né, esse quadrinho que eles comprovam matematicamente, né, que a gratidão e o bem-estar espiritual melhoram a qualidade do sono, melhoram o humor depressivo e melhoram a fadiga. Então, o que nós vimos até agora foi uma pequena parte do que a ciência humana, do que a medicina humana já está chegando a algumas conclusões. E eu trouxe aqui esse artigo a respeito da gratidão, né, que é muito interessante. Da gratidão em portadores de insuficiência cardíaca assintomática. Agora, a partir de agora, nós vamos ver a respeito do que a doutrina espírita nos traz a respeito da saúde. Então, para a gente começar a refletir, eu trouxe a pergunta 714 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e essa pergunta está no capítulo da Lei de Conservação. Então, Kardec pergunta assim ao Espírito de Verdade: se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Resposta: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? O item A. De ambas, tanto da morte física quanto da morte moral. E por que será que Kardec, nesse tema de saúde, a gente encontra aqui no Livro dos Espíritos essa pergunta a respeito dos excessos? Então, no comentário dessa pergunta do próprio Kardec, ele diz assim: o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo, a transgressão da lei de Deus. Então, justamente,
como consequência dessas nossas escolhas equivocadas, em que a gente escolhe por cometer excessos, os frutos dessa nossa semeadura vão ser justamente as doenças, as enfermidades e muitas vezes a morte do corpo físico. Continuaremos como espíritos desencarnados na nossa jornada evolutiva, mas como escolhas equivocadas da nossa parte, a gente pode provocar doenças, enfermidades e pode vir a desencarnar. E isso dentro de um contexto de uma transgressão da lei de Deus, lei de causa e efeito, e todas as leis de Deus que regem essa nossa consciência de que o nosso corpo físico ele tem as suas limitações, a gente deve sim lutar para manter a nossa saúde física, para que a gente possa continuar encarnado e tendo essa oportunidade bendita de evoluirmos aqui na Terra, mas se nós nos equivocarmos nas nossas escolhas, a gente pode acelerar sim esse processo da desencarnação. Na pergunta do 718, Kardec pergunta assim: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Resposta: sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Justamente o trabalho, que é essa nossa alavanca, né, para que a gente possa evoluir tanto intelectualmente e também moralmente. E dentro desse contexto da saúde, nas obras da doutrina espírita, nós vimos pequenas duas perguntas, né, do Livro dos Espíritos, e eu trouxe aqui alguns segmentos da obra de Luís, em que os benfeitores espirituais falam a respeito desse tema de saúde e doença. Então, Calderaro, no capítulo 8 do livro No Mundo Maior, de autoria espiritual de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, eu trouxe aqui uma parte em que ele fala assim: se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Justamente dentro dessa temática de saúde e doença, muitas vezes nós ficamos, quando adoecemos, a maioria das vezes a gente quer encontrar logo a causa da doença, para que a gente possa escolher o remédio adequado ou o tratamento cirúrgico adequado, para que a gente retorne logo à nossa condição de saúde física plena. Mas, às vezes, aquela doença que se estabelece no nosso corpo físico, não há essa possibilidade de uma cura rápida, de um tratamento instantâneo. E a gente vai encontrar justamente a causa disso no perispírito. Porque muitas vezes a doença que aparece no nosso corpo físico é consequência justamente de um desequilíbrio no nosso espírito, que se reflete no nosso corpo espiritual, no perispírito, e que vai ser transmitido para o nosso corpo físico. E sabemos que, conforme
patologia, a doença que se estabelece, esse tratamento demanda tempo e como veremos um pouquinho mais à frente também, depende do paciente, depende daquela pessoa que adoeceu participar daquele tratamento para que ela consiga novamente obter o equilíbrio físico e o equilíbrio espiritual e perispiritual. Já o irmão Vicente, no capítulo 13 do livro Os Mensageiros, também de André Luiz, em parceria com Francisco Cândido Xavier, nos fala assim: a saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Então, quando eu encontrei esse fragmento, fiquei refletindo, né? A gente é levado a refletir no que seria esse padrão da cura para o reino de Deus. Então, justamente nesse contexto de que o paciente, né, a pessoa que adoece, ela deve participar desse processo do tratamento, fazendo a sua parte, né, modificando o seu padrão mental, procurando ser disciplinado nas recomendações médicas, procurando ter fé, acreditar em Deus, acreditar que nós não estamos à deriva, que nós realmente somos, nosso destino, ele é todo o tempo, ele é amparado pelas leis de Deus, porque se Deus é um Pai justo, que aplica as suas leis de uma maneira perfeita, ele também é um Pai amoroso e, como na parábola do filho pródigo, ele sempre está disposto a receber de volta na sua casa aquele filho que se equivocou nas suas escolhas. Então, esse padrão da cura para o reino de Deus é justamente isso, é a gente se voltar, né? Jesus nos convida para que a gente se volte novamente a Deus para ganharmos esse equilíbrio completo, né? Não só do corpo físico, mas também do equilíbrio espiritual e perispiritual. Já o irmão Maurício, lá em Libertação, no capítulo 10, também de autoria de André Luiz, fala assim: todos os médicos, ainda mesmo quando materialistas, de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, faz-se difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Todavia, por parte de quantos ajudam a marcha humana da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção à harmonia orgânica, para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. Então, a sabedoria, né, desse benfeitor espiritual, nos falando que, independente do caso, né, dos médicos, que até mesmo os médicos materialistas,
possuem, né, apesar de não acreditarem em Deus, não acreditarem em espíritos, não acreditarem no socorro espiritual, eles, de alguma maneira, são auxiliados, né, para que possam prestar ali o auxílio aos pacientes da melhor maneira possível. E é interessante que ele fala aqui que a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezar a saúde. Então, a gente, nesse processo de adoecimento, nós temos a nossa porção de responsabilidade, porque, relembrando a pergunta lá do Livro dos Espíritos, se nós, exercendo o nosso livre-arbítrio, se nós escolhermos cometer excessos sem medidas e ficarmos doentes ou viermos até a desencarnarmos, a escolha foi nossa. O caminho do relaxamento e da indisciplina foi nosso. Então, para que a gente possa reconquistar esse equilíbrio, leva tempo e leva também tempo para que cada criatura possa, no seu tempo individual, despertar para essa necessidade. A parábola do filho pródigo, ele precisou passar por muitos sofrimentos até que um dia ele despertou. Então, cada um tem o seu momento de despertar e Jesus vem justamente nos convidar para que a gente possa se autoconhecer, fazer essa reforma íntima e despertar para essa necessidade. E assim a gente fazendo, a gente vai se aproximar dessa saúde integral. Também o irmão Maurício, já no capítulo, nesse mesmo capítulo 10, ele fala assim: a nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura alheia ou pelo próprio reajustamento. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral, quanto nos é possível. E numa expressão profundamente significativa, acentuou: ah, se os médicos orassem. Então, aqui a gente pode extrapolar, né, essa questão da oração para todos nós, né, seja nos nossos lares, seja na nossa profissão, sejamos nós profissionais de saúde ou não, seja com os nossos amigos, com os nossos familiares, sempre que a gente estiver disposto a abrir o nosso coração ao alto e fazer uma oração, e fazer uma prece, nós estaremos abrindo os nossos canais da intuição para que a gente possa realmente receber essa colaboração da espiritualidade, para que a gente possa ou servir de instrumento para ajudar alguém a se recuperar, e até mesmo, no nosso caso, quando a gente estiver passando por uma situação dessa, né, de doença do corpo físico, ou uma doença, seja ela da parte espiritual ou perispiritual. Então, cabe a nós ajudar a esses benfeitores espirituais que estão sempre dispostos a colaborar, a facilitar com que a gente receba essa ajuda do alto através justamente da oração. E o Gúbio, no livro Libertação, no capítulo 2, ele traz uma informação muito importante também a respeito desse tema.
Então, ele fala assim: dirija um homem a sua vontade para a ideia de doença, e a moléstia lhe responderá ao apelo, com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. Porque a sugestão mental positiva determina a sintonia e receptividade da região orgânica em conexão com o impulso agido. E as entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental das milhões de pessoas que as entretêm, ocorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, em obediência às ordens interiores reiteradamente recebidas, formando no corpo a enfermidade idealizada. Então, nós também temos essa parcela de responsabilidade de também vigiar, não só orarmos, mas também vigiarmos os nossos pensamentos. E sempre que vier uma ideia de doença, uma sugestão mental negativa, que possa se acender um alerta no nosso íntimo para que a gente possa justamente mudar essa sugestão mental. Porque, como explica o Rubio nesse parágrafo, esse desequilíbrio começa no nosso pensamento, vai se refletir, né, nessas possíveis entidades microbianas que habitam o campo mental de milhões de pessoas. E se a pessoa não vigiar e ficar alimentando esses pensamentos doentes, esses pensamentos negativos, a consequência pode ser justamente essas entidades microbianas alterarem as nossas células do corpo físico, né, e se refletir como uma enfermidade do corpo. Então, temos que não só orarmos, mas também vigiarmos para que a gente possa ajudar o nosso organismo com pensamentos de saúde, com pensamentos que possam ajudar o nosso sistema imunológico a se defender das enfermidades. E também nesse mesmo capítulo, o Rubio também fala assim: claro que nesse capítulo temos a questão das provas necessárias, nos casos em que determinada personalidade renasce, atendendo a impositivos das lições expiatórias. Mas, mesmo aí, o problema de ligação mental é infinitamente importante, porquanto o doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos, enquanto que o espírito em reajustamento, quando reage valoroso contra o mal, ainda mesmo que benéfico e merecido, encontra imensos recursos, concentrar-se no bem, integrando-se na corrente de vida vitoriosa. Então, mesmo doentes, mesmo estando doentes, a gente pode fazer a nossa parte, né? E na literatura espírita a gente encontra alguns exemplos, né? Como Jesus Gonçalves, que soube lidar tão bem de uma maneira tão resignada contra a Senise, e outros irmãos que passaram por situações difíceis, encarnações, e souberam
passar pela expiação, né? Eu lembro aqui também do nosso irmão Jerônimo Mendonça, um gigante deitado. Então, são irmãos que realmente não se deixaram vencer pela enfermidade, mesmo com limitações físicas importantes, fizeram a sua parte, né? Nos deram exemplos de resignação perante a enfermidade. E, nos encaminhando para a parte final do estudo, eu trouxe aqui um pequeno segmento a respeito da cura na visão espírita. Como é que seria esse processo de cura? Então, na Gênese, de autoria de Allan Kardec, no item 31, Kardec, a respeito desse tema, começa a descrever assim: como se ha visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Então, aqui a gente percebe que o fluido cósmico universal presente no perispírito de quem vai reparar o corpo do seu semelhante, né, esse espírito encarnado ou desencarnado, né, ele, através da sua vontade, ele vai ser justamente o agente propulsor desse fluido que está presente no seu perispírito para fazer esse tratamento do corpo deteriorado. Então, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Então, a gente pensa em Jesus, né? Sua, o seu poder curativo, na sua energia da vontade, né? Na pureza da substância fluídica inoculada e também, não só Jesus, mas também os apóstolos também conseguiam fazer, cada um na sua capacidade, mas eles também, não como a de Jesus, mas cada um na sua capacidade, também conseguia proporcionar o tratamento, né, para os irmãos que iam até eles pedindo ajuda. Então, continua Kardec, depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, às vezes, o espírito encarnado ou desencarnado tem boa vontade, quer ajudar, mas se por alguma razão a fonte daqueles fluidos do seu perispírito que ele vai doar para a pessoa que está doente, se essa fonte estiver impura, vai ser como um medicamento adulterado e não vai fazer aquele efeito desejado. Então, no item 32, Kardec continua assim:
São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou até exclusivamente por ato da vontade. Então, há uma série de diferenças, né, de, de tratamento, de como esse efeito da ação fluídica ele age no corpo da pessoa que está enfermiça. Então, dependendo daquela patologia, às vezes aquele tratamento ele é feito de uma maneira muito lenta, conforme quem estiver doando o fluido. Já outras pessoas conseguem obter o efeito desejado de uma maneira muito mais rápida, né? Kardec fala aqui que tem pessoas que têm esse poder e conseguem curas instantâneas, mas isso isso é extremamente raro, não é o que a gente vê na maioria das pessoas, né, que tem essa mediunidade de cura. Então, entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo, que só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. Vejam bem aqui, circunstâncias especiais. Então, não é rotineiro essa questão das curas instantâneas. Então, no item 33, Kardec faz uma divisão, né, dessa ação magnética. Ela pode produzir-se de muitas maneiras. E ele cita aqui 3 maneiras principais. A primeira é pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Ou seja, só o magnetizador, ou seja, quem está doando o fluido, ali participa do processo. No segundo caso, seria pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e semi-intermediário sobre um encarnado, seja para procurar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então, no primeiro caso, é o fluido do encarnado, do magnetizador. O segundo caso é só uma ação dos espíritos. E no terceiro caso, é justamente pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É um magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Condenado por um fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Então, nesse caso aqui,
esse terceiro caso é justamente o que acontece durante o passe, né, em que nós, encarnados, doamos o nosso fluido enriquecidos pelos fluidos que vêm da espiritualidade superior, justamente para beneficiar, né, para fazer um tratamento naquele irmão que está ali recebendo o passe. Então, por uma questão de tempo, nós vamos encerrar aqui e eu deixo um dever de casa, já que estamos começando o ano, né, para que a gente faça a leitura de, um, de uma entrevista com Francisco Cândido Xavier, que está lá no site da FEB. É uma entrevista de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel a Elias Barbosa. Essa entrevista está lá no site da FEB e também no livro No Mundo de Chico Xavier, editado em 1975. Então, vale a pena a leitura, para que a gente possa saber, receber as lições do Chico, né, a respeito dessa questão de saúde e doença. São ensinamentos valiosos. Então, fica o convite para que a gente possa fazer essa leitura. Depois eu posso ofertar ao Gabriel essa apresentação. Eu coloquei toda ela aqui. Por uma questão de tempo, a gente não vai conseguir ler aqui toda essa entrevista. Mas fica o convite para que a gente, esse dever de casa, entre aspas, para que a gente possa fazer essa leitura e aprender um pouco mais com o nosso Francisco Cândido Xavier. Então, agradeço imensamente esse convite de estar aqui nessa primeira quinta-feira do ano de 2022, refletindo a respeito desse tema, saúde e doença, desculpa, saúde e espiritismo, e a gente encerra justamente nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos reunidos nessa noite, refletindo, Pai, a respeito da saúde e do espiritismo, justamente nesse momento tão complicado, iniciado pela humanidade, tempos difíceis de pandemia, mas sabemos, Senhor, que não estamos desamparados, nada acontece por acaso, Jesus está no leme da governadoria espiritual do nosso planeta, proporcionando a todos nós recursos necessários para enfrentarmos esses tempos difíceis. E no caso particular de cada um de nós, os desafios individuais tão importantes para que possamos evoluir. Fortaleça-nos, Jesus, diante de todos esses desafios, que possamos realmente construir nas nossas mentes e nos nossos corações condições necessárias para alcançarmos essa saúde integral, a fim de que possamos continuar trabalhando na tua seara,
desempenhando as nossas tarefas aqui na Terra, a fim, Senhor, de que possamos evoluir espiritualmente e proporcionar aos nossos semelhantes aquilo que estiver ao nosso alcance dentro da prática da caridade. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos valiosos e que diante, Senhor, das enfermidades, possamos sempre fazermos a nossa parte, termos coragem, termos fé, sermos gratos a Deus por tudo aquilo que temos, pelas bênçãos que recaem sobre nós, e que diante desses desafios, Senhor, possamos nos fortalecer para enfrentar, Senhor, essas condições, muitas vezes duras, difíceis, mas tão necessárias, Senhor, para o nosso reequilíbrio físico, moral e espiritual. Ampare, Senhor, toda a humanidade e que possamos fazer a nossa parte sempre que pudermos. Ampare, Senhor, os lares de todos os aqui presentes e aqueles que não puderam aqui estar também esta noite de quinta-feira. Obrigado por tudo. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Agradecemos, Leonardo, pelas suas importantes e belas palavras e ensinamentos desta noite de hoje, que possamos todos levar estes ensinamentos e procurar sempre colocá-los em prática ao longo da nossa semana. Então, agradecemos mais uma vez, Leonardo, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta noite e que possamos estar juntos novamente numa próxima oportunidade em breve. Eu que agradeço, Gabriel, a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Uma noite de paz a todos. Muito obrigado. Então, que possamos todos ter uma ótima semana, que possamos estar de volta na próxima quinta-feira, às 8h15 da noite, para continuarmos estudando e refletindo um pouco mais. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.